Olá a todos, este é o canal Revelar e eu vou revelar mais algumas coisas estranhas, entre aspas, que estão acontecendo no mundo. O vídeo que vocês estão vendo agora se trata de um complemento daquilo que nós já trouxemos em outros vídeos, mostrando que, misteriosamente também, entre aspas, vários pássaros têm caído sem vida em vários lugares do mundo. Este vídeo aqui retrata o mesmo fato na cidade de Barcelona. Nós já explicamos em outros vídeos que isto tem a ver com o grande fenômeno que está para acontecer no mundo. Nós temos correlacionado isto com a possibilidade de estar vinculado à questão da inversão magnética. Eu quero trazer para vocês também, para dar abertura a um outro assunto, esta filmagem aqui que dá reforço àquilo que a gente chama de propaganda fake alien. Mas que história é essa, Jason, de fake alien? Fake, vocês sabem, é falso. Para explicar essa teoria fake alien, eu demandaria muito tempo. Então eu peço para as pessoas que estão lá na comunidade fechada, que já aprenderam sobre a teoria fake alien, que expliquem nos comentários, caso alguém tenha curiosidade de saber e pergunte ali do que se trata. Isso aqui, então, nós estamos vendo luzes sendo filmadas em alto mar, e sem explicação nenhuma de sua origem. E isso nos leva a um tweet bem interessante da NASA. Vocês sabem que a NASA tem essa missão Mars Helicopter em Marte, né, que no final de semana teria completado com sucesso o voo, note agora os números, todos coincidentes, é claro, o voo número 33. O helicóptero teria atingido uma altitude de 33 pés no voo 33. E viajado, veja como eles sabem com precisão que são 111,24 metros. Coincidentemente, é claro, 2 mais 4 é igual a 6, que multiplicado por 111 daria um 666, mas isso é só coincidência, é claro. E eles sabem precisamente que isso aqui aconteceu no lapso de tempo de 55,2 segundos, que é 2 vezes o número 55 do advento de Horus, que multiplicado dá o 110, o que é o portal 101. Tudo, evidentemente, uma grande coincidência. Coisas estranhas têm acontecido. Aqui eles colocam uma suposta, uma foto, né, de uma suposta superfície de Marte. Assim, branco, né, poderia até ser o rabo aí de um paio, daquilo que é conhecido como um paio na Espanha. Quem ouve, entende, e quem não entende, pesquise. Bom, vocês lembram, isso aqui é mais um acerto meu, que eu disse que viria as moedas digitais. Isso é uma profecia da obviedade, né? Hoje é muito óbvio, no passado não era tanto. Mas o euro digital é um projeto comum que tem ganhado corpo, porque eu tenho dito para vocês que nós veremos a formação de 10 reinos, 10 blocos econômicos, políticos e sociais, cada qual assumindo sua própria moeda digital, e que a União Europeia, que eu dizia anos atrás que não cairia, é o projeto principal. Isso aqui foi anunciado dia 7/11, o 77, de Bruxelas. Mas o que tem de tão interessante nisso, já? Isso é um assunto que nós já sabemos. O interessante é que aquilo que eu dizia também está acontecendo da limitação de gastos. Então o euro digital propôs limite de gastos. Ou seja, agora, a partir do momento em que houverem moedas digitais, não haverá como você comprar ou vender coisas senão por meios digitais. Não haverá mais moeda, papel impresso. E aí haveria uma maneira de restringir o seu gasto, mesmo que você tenha recursos em banco. Eu avisava que isso aconteceria e agora isso está sendo anunciado aqui de forma cada vez mais aberta. Como é isso, Jason? Então eu posso ter o dinheiro, eu posso ganhar ele, não posso gastar? É exatamente isso que vai acontecer, segundo a minha visão. O Banco Central Europeu considera restringir a forma como as pessoas gastam seu dinheiro. Então haverá duas maneiras, duas barreiras para que você gaste o seu dinheiro. O seu, entre aspas, né? Primeiro, a quantidade que você tem de créditos. E segundo, a quantidade de créditos sociais, né? Então um lado é crédito, que seria o dinheiro digital, e outro crédito social, que vem de questões de carbono, de comportamento nas redes e submissão, basicamente. Se você for um bom cordeirinho submisso do sistema que está vindo aí,
então você vai poder comer a sua lavagem no coxo. Isso nos leva a outra coisa que eu vinha avisando. Banco Nacional, blockchain é inadequado para dinheiro do Banco Central Digital. Óbvio que é inadequado. Por quê? Porque a blockchain não ficaria sob controle deles. Então, se não está sob controle dessa classe dominante, é inadequado para o sistema que está vindo aí. Por isso, eu vinha dizendo para vocês que as blockchains serão proibidas. Eles, logicamente, não dirão isso, eles dirão que elas são muito ineficientes. Então, algo que daria realmente liberdade para as pessoas, em algum momento, há de ser atacado, e já está sendo, né, principalmente por essas pessoas aí da chamada classe dominante, ao ponto de coisas como esta acontecer. Empresas de criptomoedas são alvos de órgãos reguladores. Por quê? A crise e o colapso da FTX, vocês talvez não acompanham, mas a FTX era uma espécie de corretora, né, que guardava essas moedas digitais, criptomoedas, mas melhor dizendo, né, e de repente ela foi à falência, sumindo com as criptos de todos e não pagando ninguém. Ou seja, aquelas pessoas que estavam ali dentro da FTX, que se você for pesquisar você vai encontrar a vinculação delas com a classe dominante, fizeram, na minha opinião, um trabalho muito bom de cavalo de Troia, ou seja, entraram no mercado de criptos, criaram um grande problema ali dentro, sumindo com o dinheiro de todos, e aí é problema, reação, solução. Veio o problema, a quebra de uma corretora, as pessoas pediram por uma solução e a solução está vindo. Órgãos reguladores, ou seja, até mesmo a pouca liberdade que as pessoas tinham será cerceada através disso. Mas não pensem que esses órgãos reguladores manterão isso aí regulado por muito tempo, porque, na minha opinião, em algum momento isso aí será retirado das mãos das pessoas. As criptos acabarão sendo utilizadas mais pelo seu caráter de imutabilidade, no sentido de que elas serão utilizadas para escriturar imóveis, escriturar propriedades de automóveis e outras coisas, do que como moeda em si. Isso nos leva a esta outra matéria aqui. O que está acontecendo? Nós falávamos lá no começo com a questão dos pássaros. Tem a ver com o meio em que nós estamos vivendo? Bom, não é novidade para vocês que alguns cientistas, inclusive com patrocínio do famoso homem dos portões, o Gates, né, ou dos portais, eles querem escurecer o sol. Parece uma brincadeira, parece ficção. Eu tenho dito para vocês que a realidade é pior do que a ficção, e hoje nós vamos mostrar mais uma prova desta realidade sendo pior do que a ficção. Eles realmente querem escurecer o sol. Veja só, o Snowpiercer, inclusive, né, o Expresso da Manhã, falava em algo a respeito. Injetar partículas na estratosfera para reduzir o aquecimento do Sol é visto como o último recurso para enfrentar o que está vindo. Eles chamam disso aqui, né, pessoal? Mas há quem esteja dizendo que tem a ver com inversão magnética. Recentemente, os Estados Unidos anunciaram um plano de pesquisa de 5 anos para estudar a geoengenharia. Quando nós falávamos de geoengenharia há anos atrás, os idiotas úteis davam risada. Isso não existe. Geoengenharia, engenharia do meio em que nós estamos vivendo, isso não existe. Agora os idiotas se calam mais uma vez. Infelizmente, você ficar na vanguarda traz um monte de problemas, mas enfim, é a nossa missão aí. Então isso é um sinal de que a ideia saiu do reino da ficção científica. Tolos, né, os que pensavam que era ficção. A humanidade caminha para uma catástrofe, eles dizem aqui, fazendo com que mais e mais pesquisadores se voltem para investigar a geoengenharia como possível último recurso. O plano consiste em injetar dióxido de enxofre em aerosol na estratosfera para diminuir a chegada de raios solares da Terra. As mudanças de temperatura podem causar condições extremas no meio em que nós estamos vivendo. Os efeitos disso ainda são investigados. Eles não sabem os efeitos colaterais que isso poderá trazer. Aí eles perguntam, haverá momento em que a humanidade terá que recorrer a medidas tão drásticas como a geoengenharia? Como se já não estivessem fazendo, né? Mas o que me interessa dizer para vocês é o seguinte, existe aí uma informação de que com a inversão magnética, o Sol está focando em uma determinada região ao norte e perdendo foco nas regiões do sul, explicando por que
em algumas regiões está tão quente e em outras está tão frio. Não vamos entrar em muitos detalhes a respeito, mas nós vemos aqui outras coisas na natureza refletindo essas movimentações magnéticas. Para quem não sabe, é o maior vulcão ativo do mundo, entrou em erupção após 38 anos de silêncio. Vulcões são despertados como os terremotos são despertados, por movimentação da crosta. Agora, o que é que faz com que a crosta se movimente? Mais uma vez, o mesmo efeito, magnetismo, né? Localizado no Havaí, Mauna Loa, o maior vulcão ativo do mundo, com mais de 4 km de altura, entrou em erupção por volta das 23h30 no horário local de domingo, 2 meses depois de começar um período de agitação intensa. E aí, então, esses fenômenos vão preparando o mundo, né, e deixando essas classes dominantes preocupadas, porque, ao final de contas, a natureza é controlável pelo ser humano, né? Foi dito lá em Gênesis, crescer e multiplicar e sujeitai a terra. Então, até um ponto, a terra é sujeitável. Porém, quando o Criador resolve agir, a natureza se torna acima da capacidade do ser humano de sujeitá-la. Então, essas tentativas aí de encobrir o Sol, etc., não funcionarão. E, de uma certa maneira, todo esse cerco que está sendo feito contra a humanidade vai acabar justamente por conta daquilo que muitos mais temem, que seria a própria natureza, entre aspas, né? Mas mais especificamente aquele que criou a natureza. Então, tudo isso que está vindo aí não é um motivo de desespero, mas um motivo de esperança. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.